E aí, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Boa tarde a todos e a todas. Quero começar essa aula de revisão dizendo assim, gente, me desculpa por ter desaparecido, ok? Nessa reta final do ano, eu não era eu o responsável pelas aulas, mas como a professora Lu teve que sair, eu tentei abarcar o compromisso de passar as aulas para vocês, mas eu não consegui dar conta das últimas aulas do curso. Mas eu preparei uma revisão bem bacana para a gente, tá? Pensando aí para quem for prestar a prova da Unesp também nesse final de semana, né? E para quem vai prestar o Enem, sem dúvida, no final, nas próximas semanas. Gente, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minuto. Vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, né, que o bom desempenho nas provas do vestibular não está relacionado com a sua inteligência, né, está relacionado com as suas condições de estudo, em primeiro lugar. Se você tem condições físicas, psíquicas e emocionais para ter um bom desempenho no dia da prova. Né, e não só no dia da prova, mas para você conseguir manter esse preparo que é o exigido para você ter um bom desempenho. A sua organização e o seu planejamento vêm com o tempo. O preparo, então, é o resultado dessa luta que você veio fazendo e tendo ao longo do ano, né? A filosofia, ela é presente nessa parte do seu preparo, ela precisa fazer parte desse seu preparo, porque, felizmente, né, ela ainda é cobrada nos vestibulares, então ela ainda consegue fazer parte dessa sua busca, desse processo seletivo. Então, vamos lá. Vou começar para vocês agora a revisão. Só quero destacar, gente, que quando nós trabalhamos com a história da filosofia, a tradição que é mais cobrada nos vestibulares é a ocidental. Né? Então, é toda aquela história de filosofia antiga, como os gregos sendo os iniciadores do pensamento filosófico, o berço da civilização ocidental, passando pela filosofia moderna, medieval, moderna e contemporânea. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de filosofia antiga e medieval. Na semana que vem, na segunda semana de revisão, nós vamos fazer uma revisão de filosofia moderna e contemporânea, tá? E aí, sem dúvida, esse material vai estar disponibilizado para vocês, que é um material que eu venho trabalhando, tá, gente? Sempre que possível, me acompanhe lá no Instagram, no YouTube também. Eu comecei a ficar ativo agora nesse último mês, estreiei meu canal no YouTube, de fato. Logo após dessa aula, inclusive, logo após da aula, vai estrear um vídeo sobre a presença da filosofia na prova da Unesp. Então, aqui, quem está prestando a faculdade da Unesp aqui no estado de São Paulo vai poder ter aí informações interessantes para você poder se organizar, mesmo com pouco tempo para a prova chegar. E esse material que vai ser apresentado na aula de revisão de hoje, eu estou finalizando. Vocês estão vendo uma versão dele, tá? Não é a versão final, mas uma versão que eu venho trabalhando para que eu consiga, então, resumir em tópicos bem pontuais a história da filosofia ocidental. Beleza? Então, vamos lá, gente. A filosofia antiga, ela vai começar com a passagem do pensamento antigo para o pensamento filosófico. Não pensamento antigo, perdão, pensamento mitológico para o pensamento filosófico. Essa é uma passagem muito arbitrária, é uma tradição de leitura escolhida, né, ao longo do desenvolvimento da filosofia, em que houveram um conjunto de fatores muito específicos para o surgimento da filosofia na Grécia. Por que civilizações anteriores à grega não desenvolveram o que nós chamamos de filosofia? Os assírios, os babilônios, os próprios chineses, os egípcios, os persas, os hebreus, foram civilizações que existiram anteriormente aos gregos, e mesmo assim eles não são conhecidos por desenvolverem a filosofia. Sobretudo, há critérios de fatores históricos, como o surgimento da moeda, que se inicia na Grécia, né, a moeda única, né, não só a moeda da sua região, mas a moeda única de todo o mar Mediterrâneo se concentrava na moeda estipulada na Grécia, a criação do calendário, por exemplo, o desenvolvimento da atividade econômica, o surgimento da própria democracia, né, porque a democracia vai representar a segunda etapa do desenvolvimento filosófico, então ela está intimamente ligada com a filosofia, e também questões de ordem organizacional, por exemplo, a formulação não só da democracia, mas das cidades-estados, porque as cidades-estados gregas vieram antes do advento da democracia. Você tem a passagem da oligarquia para a democracia nesse período, tá? Gente,
o que precisa ficar claro para vocês em relação a essa temática e quando uma questão for cobrar você sobre isso, no geral vai ser literalmente sobre conhecimentos gerais dessa passagem. Então o pensamento filosófico ele é caracterizado, gente, por tentar explicar as coisas, ok? E o mundo e as nossas coisas a partir daquilo que existe no mundo. Nessa fase inicial do pensamento filosófico, os pré-socráticos são conhecidos por tentarem explicar a natureza e o funcionamento das coisas a partir daquilo que existe. Então, Tales de Mileto, quando afirma que a água veio da água, o Heráclito, quando ele afirma que a água veio do fogo, né? Você tem os Xenofantes, o Anaximenes, Anaximandro, todos esses pré-socráticos vão partir de principais características muito fixas, né? E o pensamento mitológico ele é conhecido por formular, então, concepções sobre a realidade a partir do mito, a partir do sobrenatural, a partir do misterioso. E com o advento, então, o fortalecimento da cidade, das cidades-estados, com atividade comercial, com um grande aglomerado de pessoas, com culturas diferentes, a credibilidade em relação ao pensamento mitológico, ao mito, como base de explicação para a realidade, na verdade, vai perdendo credibilidade. Lembrando que o mito ele não deixa de ser utilizado pelos filósofos. Platão vai utilizar do mito, Aristóteles vai utilizar do mito, né? Porque o mito, gente, ele é uma linguagem simbólica para expressar conceitos abstratos. Então, quando você não consegue expressar em palavras um conceito, você faz uso de mitos, ok? Alegorias. Por isso que em Platão nós temos a famosa alegoria da caverna. Então, continuando. Gente, os pré-socráticos. Os pré-socráticos foram e são, para a tradição, os primeiros filósofos da humanidade. Eles são caracterizados por se preocuparem fundamentalmente com o funcionamento do mundo natural. Então, aqui nós estamos falando de uma realidade em que a presença dos indivíduos na política, por exemplo, é muito pequena, porque não tem o advento da democracia ainda. Com a democracia, o advento da democracia traz outras necessidades. Nós já vamos conversar um pouquinho sobre elas. Mas, gente, quais são as principais características dos pré-socráticos? Primeiro é a noção de physis, natureza. Ok? E, gente, a noção de physis no mundo grego é muito diferente da noção de physis, natureza, no mundo medieval. E isso precisa ficar claro, então eu vou destacar para vocês aqui agora. Em que sentido? Para os pré-socráticos, você junta essa noção de physis, natureza, tudo aquilo que há, com a noção de logos. Qual é a noção do logos grego, né? O logos heráclitico, que foi formulada por Heráclito? É a ideia que, ao mesmo tempo que você tem um discurso instrumentalizado, mas um discurso definido e elaborado, você tem que ter um conjunto de leis que organiza essa natureza. Então, a palavra logos é uma palavra que aparece muito na filosofia, ela designa sempre duas acepções. Primeiro, a acepção de discurso, palavra, né, a parte literal da tradução da palavra. Então, se você pensar em logos, em grego, significa palavra, ok? Significa palavra, utilização da razão. E, por outro lado, para os gregos, existe um conjunto de leis naturais que explicam o funcionamento das coisas. E somente a partir da existência dessas leis que nós conseguimos compreender a natureza. Faz muito sentido para a gente hoje, inclusive, porque nós acreditamos que o mundo natural ele funciona a partir de leis. Por exemplo, os pré-socráticos não acreditavam, mas não conheciam a lei da gravidade. É uma lei natural, é uma lei da física que nós falamos, certo? Então, para os pré-socráticos, existia esse conjunto de leis. Esse conjunto de leis está dentro da natureza. Então, o Logos, ele está entre nós. O Logos, ele está entre nós, ele está na natureza, né? E não existe nada além dessa realidade. A realidade é uma só. É uma aqui em que nós estamos. Ok? Os fisiologos, por que fisiologos? Pessoal, isso aqui é uma característica mais específica, porque naquela época eles não eram chamados de filósofos, porque a própria palavra filosofia não tinha entrado no vocabulário das pessoas também, mas a noção de que eles vão buscar explicar o mundo a partir de causas puramente naturais. Então eles vão partir da água, do fogo, da terra, e aí
e aí por diante. A noção de causalidade. Como que se fundamenta a noção de causalidade? A ideia de que todo efeito tem uma causa. Começa com os pré-socráticos, tá? E isso ali vai ter uma diferença entre Heráclito e Parmênides. Lembra? Heráclito e Parmênides são conhecidos como formularem a primeira treta filosófica da história. Né? A primeira briga filosófica da história se encontra na discussão entre Heráclito e Parmênides, onde Heráclito afirma que tudo é movimento, nada é estático, né? Nada consegue se firmar, enquanto Parmênides vai dizer que tudo é estático, o movimento ele é apenas aparente, ok? E a noção de arqué? A noção de arqué, gente, parte do princípio que existe um elemento primordial. Como assim um elemento primordial? Um elemento iniciador. Então, quando você pensa na noção de Big Bang, por exemplo, o Big Bang seria um arqué, um elemento primordial, o primeiro de tudo, ok? Eles acreditavam que existiu esse primeiro. Então, assim, não aqui, para eles não tem nenhum caráter místico, nem sobrenatural, nem divino. Então, foi Deus que criou essa primeira causa. Não, foi literalmente uma primeira coisa. Essa primeira coisa é incompreensível por nós, porque nós existimos muito tempo depois dessa primeira causa, dessa primeira arqué. E a noção de cosmos se fundamenta com a mesma ideia da noção de logos. Em que sentido? O cosmos é um universo. Esse universo ele busca uma harmonia que vem do caos. Aquela região e aquele momento em que as coisas não eram ordenadas. Então esse cosmos ele vai buscar uma ordem, uma harmonia. Então se aparecer alguma questão para vocês no Enem em relação a essa temática, a temática não é muito incidente, então não costuma aparecer muito nas provas, a temática da filosofia antiga. Fiquem atentos, porque na semana que vem vai ter um vídeo apresentando a vocês a presença da filosofia no Enem, que já veio aí, já veio comentando com vocês nas aulas que eu tive a oportunidade de dar para vocês, ok? E para fechar os pré-socráticos, o caráter crítico. Como assim caráter crítico? Gente, eles não eram dogmáticos, tá? Quando nós utilizamos a expressão dogmático ou dogmatismo, é que nós estamos afirmando que um determinado pensamento está propondo uma maneira de perceber a realidade, e a partir do momento que você propõe uma maneira de perceber a realidade, você também dita qual é a melhor forma de viver e conviver nessa realidade. Então, quando você dita quais são as melhores formas, você está restringindo, você está impondo um dogma, né? Então, você está impondo algo, não impondo no sentido de que os dogmáticos necessariamente estão querendo impor algo a você. Mas eles estão dizendo, a realidade é assim. Sendo a realidade assim, você precisa agir de tal forma. Ok? Eles não eram dogmáticos. Tá? Eles se estimulavam a conversa, no sentido de que eles não partiam da premissa de que eles tinham chegado na verdade absoluta. Né? Eles tinham, assim, quase que um lapso de humildade, de sentir que eles estavam no começo da humanidade. Né? Porque, pensa, você está vivendo numa realidade que não tem telefone, não tem celular, eles acreditavam que o mundo inteiro, lembrando que o primeiro mapa mundi da história vem do século II a.C., que considera somente o mar Mediterrâneo, um pedacinho da Ásia, um pedacinho da África, como todo mundo, porque eles não tinham noção da existência do tamanho do planeta, apesar de um grego, um matemático, ter uma das maiores, eu não sei se vocês sabem, mas um dos maiores experimentos da humanidade antiga foi um grego que calculou o diâmetro da Terra, né, a circunferência da Terra. Então, esse é um feito muito famoso, já foi uma questão interdisciplinar com física, inclusive, há muito tempo atrás, tá? Mas, em outra oportunidade, eu comento um pouco mais para vocês. Gente, saindo dos pré-socráticos, o que começa a ocorrer no mundo antigo? A passagem da democracia para da oligarquia para a democracia. A oligarquia, poder dos poucos, né, ou poderes dos mais influentes, ali, com a passagem da democracia ateniense. Pessoal, lembra o seguinte, a democracia ateniense é completamente diferente daquilo que nós conhecemos como democracia hoje. As pessoas, os líderes, eles eram sorteados, ok? Era uma democracia direta, uma participação direta das pessoas nas decisões do Estado. Mas isso era viável para pequenas cidades-estados, né? Uma democracia direta não é viável em termos de nação, ok? Mas, de todo modo, os primeiros filósofos da humanidade vão criticar veemente a democracia. Sócrates, Aristóteles e Platão criticam a democracia,
pois a democracia ali valoriza aquele que tem mais sorte e não valoriza o mais talentoso. Lembrando que, para Platão, a melhor forma de governo, já adiantando a revisão em Platão, a melhor forma de governo é a aristocracia. Lembrando que a aristocracia, para Platão, significa o governo do mais talentoso. O governo do mais talentoso. Aristo, em grego, significa o melhor. Né? Com o passar do tempo, a palavra aristocracia se corrompeu para o entendimento daquele que tem mais dinheiro. O aristocrata não é mais aquele que possui talento, é aquele que possui influência e dinheiro. Ok? Os sofistas, galera. Os sofistas vão estar nesse primeiro movimento da passagem. Eles eram educadores, itinerantes. Eles andavam pelas cidades. Eles tentavam compreender essas novas exigências da democracia. Quais são elas? A democracia agora vai trazer a razão como forma e exercício de poder. Em que sentido? Você vai precisar persuadir, explicar, justificar, convencer. E qual é a melhor forma para isso? Utilizando, então, de técnicas que os próprios sofistas vão desenvolver, e a partir dessa relação de possíveis verdades, os sofistas vão defender a ideia de que a verdade ela é relativa. Ela é relativa e ela não está em nós, ela está nas coisas. Então, os primeiros filósofos, vamos dizer assim, a conceituarem a ideia de humanismo, que é o indivíduo no centro das decisões, e relativismo, que é a ideia de que a verdade ela não pode ser obtida de maneira universal, então chega-se na ideia de que ela é convencionada, verdade convencionada, e os primeiros filósofos da humanidade, então, trazendo esses conceitos. Ok? Para os sofistas, a verdade não está relacionada com nada que é transcendente. Em que sentido? Transcendente é quando está fora da nossa realidade. O logos grego, ele é imanente. Esse conceito filosófico aparece, não chega a aparecer nas provas, mas está dentro do nosso vocabulário. O conceito de imanência, imanente é tudo aquilo que existe na nossa realidade. Transcendente é tudo aquilo que existe fora da nossa realidade. O logos grego, ele é imanente. Por quê? Porque esse conjunto de regras que explicam o funcionamento das coisas e a própria natureza está na nossa realidade. Para os medievais, esse conjunto de regras e ordem está fora, está no plano divino. Então não está entre nós, está fora, por isso transcendente. Ok? Há somente a opinião, ok? Lembrando que os sofistas são conhecidos como mestres das artes da retórica. A arte da retórica é saber falar encadeadamente, né? E oratória é saber falar bem em público. Então, retórica, saber falar bem, com estrutura, começo, meio e fim, com o intuito de mostrar um conteúdo, e oratória, a arte de falar bem em público, ok? E aí vem Sócrates, que vai dar o início para a filosofia clássica. Ele também vai se centrar na ideia do indivíduo, né, do homem, do cidadão, do indivíduo enquanto cidadão da polis. Em que sentido? Aqui não é mais foco para eles discutirem sobre as questões naturais. Agora, é interessante discutir como que a razão consegue, então, dar uma nova realidade para as pessoas. Como que eu consigo agir dentro do meu estado? Lembrando que o Sócrates, Platão e Aristóteles, eles desenvolviam filosofias como parte daquilo que eles são e acreditam. Né? Então, necessariamente, as filosofias desse período, elas são, em tese, muito dogmáticas, porque elas estão propondo interpretações sobre a realidade. Certo? Então, a grande diferença entre Sócrates e os sofistas é que, primeiro, Sócrates ele não acredita na ideia de que a verdade ela é relativa, porque a verdade ela é única, tá? Ela é única e atingível pelo nosso intelecto. Mas há uma grande questão no Sócrates. Primeiro, gente, que a filosofia ela está se desenvolvendo ainda. Então, a filosofia não existia naquela época como uma disciplina, ok? Por isso que nós não conseguimos afirmar entre a filosofia e a matemática qual dessas disciplinas veio primeiro.
né? Porque a própria matemática não se forma como matemática na antiguidade. Então, Pitágoras, quando formula a primeira teoria matemática, né, uma teoria musical sobre a harmonia, quando ele formula essa primeira teoria, não nasceu a matemática dali. Percebe? Ele fez um exercício racional. Não há diferença desse exercício que ele fez entre filosofia e matemática. Porque, principalmente, a matemática dele estava intimamente ligada com a postura que ele tem e sobre aquilo que ele entende do mundo. Ok? Gente, eu estou um pouco rápido, né? Se vocês estiverem achando que eu não estou conseguindo acompanhar, vocês me falam, tá bom? Mas é que realmente é muito desafiador fazer o resumo de tantas coisas em uma hora. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, gente, seguinte, o conhecimento e a verdade para Sócrates, ela precisa nascer. Por que ela precisa nascer? Porque ela está em nós. Para o Sócrates, a verdade, ela está em nós. Por quê? Porque a lei e a ordem que gera todo esse universo está na nossa realidade. Nós fazemos parte dessa realidade. Então, nós precisamos fazer essa verdade nascer em nós. E aqui em Sócrates, a filosofia ainda é tida como um método reflexivo, sabe? Ainda não é sistemática como Aristóteles tornou a filosofia. Então fez uma divisão no conhecimento. Sócrates não. Sócrates, ele buscava refletir com as pessoas, principalmente por isso que ele foi conhecido por nunca ter escrito nada, ele não acreditava na escrita, ok? Ele acreditava que a escrita era uma linguagem morta. Por isso que ele é conhecido por manter diálogos, né? E nós só temos os conhecimentos sobre Sócrates porque Platão escreveu sobre Sócrates. Não só Platão, outros filósofos também, mas o que você conhece sobre Sócrates é o que foi passado por Platão. E ele vai dizer o seguinte, olha, sendo então um conhecimento inato, ele está em nós, nós precisamos fazer esse conhecimento nascer. E é daí que vem o método socrático. O método socrático, ele vai buscar, então, analisar os conceitos e as qualidades que estão relativos às nossas virtudes e às características humanas. Mas como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso a partir da maiêutica, que é a arte de parir. Pois é, mas a arte de parir ideias. Em que sentido? Maiêutique, em grego, significa a arte de parir. A mãe de Sócrates era parteira, ok? Ela dava luz aos nenéns de Atenas. E Sócrates se auto-intitulava parteiro das ideias, porque ele conseguia fazer nascer as ideias nas pessoas. Então, o diálogo socrático, ou a maiêutica, é caracterizado, gente, como um jogo de perguntas e respostas em que o perguntado faz nascer, em que o perguntador faz nascer no perguntado a verdade. Ok? Então, não é o perguntador que vai oferecer ou revelar a verdade. É o próprio perguntado que vai, então, a partir desse jogo de perguntas e palavras, se encontrar com a verdade. E, gente, uma característica interessante no pensamento socrático é que o pensamento socrático adota uma postura humilde frente ao conhecimento, como se a ignorância fosse um princípio de sabedoria. Por isso vem essa famosa frase, só sei que nada sei. E aqui, no sentido de só sei que nada sei, é porque ele está buscando, então, que na medida que você conhece as coisas, mas você desconhece sobre o mundo. Então tem uma anedota muito famosa, que é a anedota do círculo. Imagina que a área interna do círculo é tudo aquilo que você conhece, ok? A área interna do círculo é tudo aquilo que você conhece. E o comprimento, né, do perímetro do círculo é aquilo que você desconhece, ok? Na medida que você vai conhecendo mais sobre o mundo, então você vai conhecendo mais sobre o mundo, aumenta a área externa, pois bem, mas aumenta também o comprimento externo da circunferência aí desse nosso círculo, dessa nossa esfera. Isso é para dizer que quanto mais você sabe, mais você não sabe, ok? Sobre o mundo, pois mais vai faltar para você conhecer. Então, isso não significa que para o Sócrates, ele achava, então, mais sábio aquele que não sabe de nada. No sentido de que aquele cara que não sabe de nada mesmo, nada sobre nada. É um bebê que acabou de nascer, que não sabe nada. Ele é sábio? Não, ele não é sábio, ok? Porque para o Sócrates, a ignorância é quando você literalmente não sabe sobre algo. Para o Sócrates, você não consegue fazer mal a si mesmo. Por que você não consegue praticar uma maldade a si mesmo? Porque você é ignorante, você não sabe que aquilo faz mal para você. Aquela famosa
historinha. Você sabe que a Coca-Cola faz mal e mesmo assim você toma a Coca-Cola. Para o Sócrates, você não sabe que a Coca-Cola faz mal. Não, você está dizendo na sua cabeça que ela faz. Não. Na realidade, no cerne, na sua essência, você não sabe. Ok? Mas para Platão e Aristóteles, isso começa a mudar. Quando a gente chega em Aristóteles, então chegando em Aristóteles, ele vai dizer que é possível sim praticar o mal a si mesmo. Por que é possível sim praticar o mal a si mesmo? Porque ele vai praticar a ideia da deliberação, a ideia de escolha, ok? Mas antes de chegar em Aristóteles, vamos passar por Platão. Gente, Platão é conhecido por formular a ideia do dualismo platônico, a famosa distinção entre o mundo inteligível e mundo sensível, ou mundo das ideias e mundo dos sentidos. E como que isso vai se fundamentar, tentando resumir aqui o pensamento platônico em poucas palavras. Para o Platão, a nossa alma ela é imortal. Essa alma imortal residia no mundo das ideias. Perceba, esse mundo das ideias não faz parte da mesma realidade que a nossa, ok? Pois se ela fizesse parte da mesma realidade que a nossa, ela teria elementos em comum. E não há nenhum elemento em comum entre aquilo que existe no mundo dos sentidos e aquilo que existe no mundo das ideias. Por quê? Porque no mundo das ideias tudo é perfeito, tudo é imutável, é incorruptível, tá? Enquanto que no mundo dos sentidos tudo é mutável, imperfeito, são cópias daquilo que existe no mundo das ideias, ok? E são corruptíveis, né? No sentido de poderem sofrer mudanças. Então, quando nós usamos a expressão corrupto, tá? Ou corrupção, no sentido na esfera, no recorte do pensamento antigo clássico, nós estamos falando da capacidade de um indivíduo ou de uma coisa de sofrer alterações, né? Literalmente sofrer uma corrupção, né? Sofrer uma alteração. Então, gente, a lógica platônica é a seguinte: a nossa alma existia nesse plano ideal e perfeito. Então ela teve contato com as formas perfeitas, mas ela encarnou no mundo dos sentidos. Há um motivo para ela encarnar, não vem ao caso, mas ela encarna, ok? A teoria da imortalidade da alma afirma que a nossa alma ela é imortal. E a nossa alma ela sempre vai residir no mundo das ideias, mas quando ela encarna, a nossa matéria traz, então, algumas características que ficam hibernadas, vamos dizer assim, na nossa mente. E com exercício do intelecto, você consegue fazer, então, essa verdade nascer. E a partir daí, o Platão ele vai fazer uso do método socrático. O Platão ele critica Sócrates. E que sentido ele critica Sócrates? Ele vai dizer o seguinte: olha, o seu método falta critério. Não tem critério para a gente chegar ao conhecimento verdadeiro. Porque, nesse sentido, o Platão ele foi posto contra a parede por conta de Mênon. Mênon ele propõe um paradoxo que é o seguinte: o paradoxo do Mênon se resume na seguinte ideia. Se você não convive no mundo das ideias, se no mundo das ideias se não há nenhum elemento em comum aqui no mundo dos sentidos com o mundo das ideias, e você não consegue ter contato direto com a verdade que há no mundo das ideias, se a verdade aparecer na sua frente, como que você vai identificar essa verdade? Se ela nunca apareceu na sua frente, se você não consegue enxergar porque você é imperfeito, como que você vai identificar uma verdade? Para Platão, você lembra dessa verdade com o uso do intelecto. E é aqui que vem a ideia da teoria da reminiscência, ok? Então, gente, o dualismo platônico, ele se fundamenta com essas três teorias. O dualismo platônico traz a ideia do mundo das ideias, mundo dos sentidos, teoria da imortalidade da alma, teoria da reminiscência, são as teorias mais recorrentes nas provas, ok? E a ideia de a sua obra, A República, vai compilar todas essas ideias na própria obra, tá? O Platão ele vai trabalhar esses assuntos em outras obras também, por exemplo, no Timeu, ok? E a República, ele vai buscar, então, formular e definir seu modelo ideal de cidade, a cidade justa. E para ele definir o que é uma cidade justa, ele precisa definir o que é justo. Para definir o que é justo, ele precisa diferenciar o justo do injusto, se ser justo é diferente de justiça. E para isso, então, ele faz uma longa reflexão sobre a possibilidade de conhecermos a justiça
E aí passa na ideia se nós podemos ou não conhecer uma virtude. Nós podemos aprender uma virtude do zero, né? Virtude aqui no sentido de excelência, ok? Que para Sócrates, virtude representava um conhecimento. Virtude é conhecimento. Então, quando você conhece verdadeiramente algo, você a tem como uma virtude. Para Platão, a virtude não está relacionada necessariamente a um ato, né? Então, em Aristóteles, a virtude passa a ser uma excelência, né? E a alegoria da caverna, gente? A alegoria da caverna vai pôr em prática, em formato de mito, essa passagem do escravo, né, no sentido de que você é preso pelas suas ilusões e pelas mentiras que a sua própria mente cria, a libertar-se, conhecer a verdade, e nesse processo entra em jogo a teoria da reminiscência, a teoria da imortalidade da alma, o dualismo platônico, ok? E a alegoria da caverna vai resumir também um processo de ensino e a dificuldade que um filósofo tem de mostrar a verdade em público. Por quê? A primeira etapa, posta na alegoria da caverna, o preso se reconhece. Lembra a alegoria da caverna como que funciona? Você está preso dentro de uma caverna, há um muro atrás de você, você não sabe o que existe atrás desse muro, e passa na sua frente, né, apenas sombras de coisas que estão sendo transmitidas a partir de uma fogueira, né, atrás de você. Então as pessoas passam, a realidade passa e você só vê sombra. Você, por exercício do intelecto, consegue romper as correntes e vai em direção ao sol. E em direção ao sol causa em você um certo desconforto, pois conhecer a verdade gera desconforto, né? Então o ignorante, quando conhece a verdade, ele sente literalmente dor. É a mesma sensação que nós sentimos quando estamos no escuro e de repente alguém liga a luz do quarto, ok? E aí, quando ele tenta voltar para a caverna para poder mostrar para as pessoas que estão lá presas a verdade, ele pode, em muitos casos, ser agredido, né? Então, isso também é uma alegoria para contar o que aconteceu com Sócrates, ok? Passamos, então, para Aristóteles. Aristóteles vai formular o seu projeto filosófico da mesma maneira que Platão, criticando seu mestre. Platão criticou Sócrates, Aristóteles vai criticar Platão. E Aristóteles vai negar o dualismo platônico. Ele não vai dizer, não existe essa. Há uma dificuldade em explicar essa relação. Você não consegue explicar a relação que há entre aquilo que existe no mundo da matéria e aquilo que existe no mundo nesse suposto mundo das ideias. Ok? E, gente, aquela famosa pintura da Escola de Atenas, produzida por Rafael Sanzio, que mostra Platão apontando para cima e Aristóteles fazendo assim com a mão, sabe, com a mão achatada para baixo, não está representando a ideia de que Platão está apontando para o mundo das ideias e Aristóteles está apontando para a Terra, para aquilo que é material. Por quê? Primeiro, que o mundo das ideias não tem extensão. Se o mundo das ideias não tem extensão, ele não pode estar para cima, né? Porque ele poderia estar plenamente para o lado, para a direita, para a esquerda ou para baixo. Então, o mundo das ideias não pode estar apontado para cima. Platão, nessa pintura, aponta para cima com um único dedo, com um único dedo, por quê? Primeiro, para fazer referência ao mundo das ideias, porque nós tradicionalmente apontamos para o céu para mostrar aquilo que é mais sublime. Então ele faz uma menção ao mundo das ideias. Mas o mais importante é o dedo apontado para cima com um único dedo. Por quê? Porque para Platão, as coisas possuem uma única forma. Ok? Então, há uma forma perfeita. Há uma única forma de um ser se expressar. Mas para Aristóteles, o ser se diz de muitos modos. Então, quando ele está fazendo assim com a mão, é uma leitura de que a substância, o ser, pode ser definida de muitos modos. Não necessariamente que está relacionada com a matéria que está embaixo, mas sim porque a substância e o indivíduo ele pode ser definido de muitos modos. Ok? E em que sentido ele pode se definir de muitos modos? Veja só, gente, uma ideia simples, que nós podemos entender melhor essa situação. Para Platão, há no mundo das ideias uma forma perfeita de caneca, né? Em que sentido, como nós definimos uma caneca? É caneca aquilo que tem alça, né? Isso caracteriza ser uma caneca, e reter líquido, né? Então precisa reter líquido, geralmente é um pouco mais gordinha, né? E, gente, nós chamamos de copo aquilo que mantém líquido, retém líquido, mas não tem alça, né? Então ele é
cilíndrico, ok? Agora, beleza. Para Platão, há uma forma perfeita, isso aqui é uma cópia de uma caneca. Para o Aristóteles, é impossível você separar a forma da matéria. Para o Aristóteles, a forma não está no mundo das ideias, está aqui, ó. Por quê? Imagina o seguinte, se eu separar a forma, eu vou ter uma ideia de caneca. Essa ideia de caneca, ela existe por meio de um processo de abstração. Eu estou olhando para aqui, estou tirando uma forma perfeita de caneca. Mas perceba que se de uma maneira literal eu tirasse a forma de caneca, automaticamente isso aqui ia virar o quê? Cerâmica. Isso aqui ia virar um conjunto de cerâmica. Ok? Então, para o Aristóteles, a forma, ela pode existir de maneira isolada, ela é compreensível, ok? Mas ela somente existe por meio de um processo de abstração. E qual é o processo de abstração? Eu olhar para a caneca e falar, nossa, ela é caracterizada por ter uma alça e tal, e eu mentalizar sem uma matéria específica, então eu consigo pensar por mim mesmo que existe uma caneca sem necessariamente ter uma caneca na minha frente. Mas essa caneca aqui, ó, ela não existe sem a forma estar embutida nela. Então, para o Aristóteles, todo ser é composto de matéria e forma. E aí, gente, ele vai dizer o seguinte, olha, a substância é aquilo que há de mais fundamental na realidade. Por que é aquilo que há de mais fundamental na realidade? Porque tudo converge a essa substância. Em que sentido? Olha, essa caneca, ela possui uma qualidade, uma propriedade, conjuntos de propriedades. E quais são essas propriedades? Então, o Aristóteles ele vai dizer o seguinte, olha, a realidade ela pode ser dividida nos seus aspectos mais básicos. E quais são os aspectos mais básicos? Os aspectos que tangem e convencionam se direcionam à ideia de substância. Por exemplo, essa caneca ela tem uma qualidade. Qual ela? Qual é uma das qualidades que ela tem? Bom, ser feita de cerâmica, por exemplo, né? Ou ter a cor verde, né? Ela pode estar sofrendo, porque para o Aristóteles há 10 categorias, tá? Depois você dá uma olhada na minha aula sobre o Aristóteles, se for o caso. Há 10 categorias para você definir essas divisões mínimas da realidade. A noção de ato e potência no Aristóteles. Como se fundamenta essa noção de ato e potência? Para o Aristóteles, o ato, gente, é um ser realizado. Como assim um ser realizado? É isso que vai explicar, inclusive, o movimento para o Aristóteles. O ato, imagina o seguinte, a planta é o ato realizado da semente. Você tem uma semente que tem a potência de ser planta. Ela tem a capacidade de se informar, receber informações e se transformar numa planta. E você tem a planta, que é a semente realizada. Então, a semente passou por um processo de transformação, se realizou, e agora ela é em ato, uma planta. Assim como a árvore é o ato de uma planta, e a potência da planta é ser árvore. O ato da lenha é a árvore, né? Então, a lenha em ato é o ser realizado, é a árvore que se transformou em lenha, enquanto que a árvore tem em potência a ser lenha, e a lenha tem em potência a ser carvão, e o carvão tem em potência a ser brasa, e por aí por diante. Ok? A partir daí, gente, Aristóteles vai apresentar ainda mais uma outra forma de você compreender a substância, que é a famosa teoria das 4 causas, que vai dar o ponto de partida para a sua ética, tá? E ele vai dizer o seguinte, olha, as coisas possuem um movimento de geração. Então você tem, por exemplo, a estátua da deusa Atenas. Vamos pensar assim, pensa numa estátua, mas vou chamar ela de deusa Atenas. Você tem uma forma para essa estátua. Né? Não, vamos voltar para a nossa canequinha. Então, essa caneca tem uma forma, certo? Mas essa caneca, para se expressar, ela precisa de alguns movimentos. Né? Para ela ser o que nós chamamos de caneca de fato, essa caneca. Então, ela tem uma forma de caneca. E ela tem um material que é cerâmica. Então, qual é a causa formal para o Aristóteles? É a forma que vai dar a possibilidade de origem para essa caneca. Então, a ideia de caneca, uma ideia abstrata. Ok? E você tem a causa material. Então, a matéria que vai possibilitar o surgimento dessa caneca, que é, aqui no caso, a cerâmica.
ok? Vamos supor que essa caneca tenha sido feita à mão, ok? Qual seria a sua causa eficiente? A causa eficiente, gente, é aquilo que fez ser essa caneca o que ela é. Seria, então, um artesão com as suas ferramentas. Qual é a causa eficiente do professor Leonardo? A minha causa eficiente são os meus pais, pois eles fizeram ser o que eu sou, né, surgir no mundo, ok? E qual é a causa eficiente dos meus pais, dos meus avós? E aí, por diante, ok? E é isso, gente. É a partir dessa ideia de causa eficiente que o Aristóteles vai dizer o seguinte, olha, tem que ter alguma coisa que veio primeiro. Porque eu não posso ir para o infinito até achar a última causa eficiente, e essa última causa eficiente também vai ter uma outra causa eficiente que a precede. Nós não podemos ir para o infinito, porque o regresso ao infinito ele é contraditório, né? Ele é absurdo. Então, tem que ter uma causa primeira. Somente uma causa primeira. O Aristóteles fala o seguinte, olha, há o primeiro motor. Que primeiro motor é esse? É Deus? Não, não é Deus, cara. É só uma causa primeira. É só uma coisa que veio primeiro. Aleatoriamente, essa foi a primeira coisa. Entendeu? Então, para o Aristóteles, há essa primeira coisa justamente por conta dessa ideia de causa eficiente. E aí, para chegarmos na sua ética, a noção de causa final. Como assim causa final? Causa final é quando você fala que algo possui uma finalidade. Aristóteles, ele é um finalista. Ele acredita que a existência humana que há um motivo, há uma finalidade para a existência humana. Em que sentido? A finalidade da caneca é reter líquido e saciar a minha sede, vamos dizer assim, ser um instrumento para saciar a minha sede. Ser um instrumento para reter líquido e ser um instrumento para mediar o saciamento da minha sede, por exemplo. Ok? Mas ele vai dizer o seguinte, olha, nós agimos sempre em vistas a algo, certo? Você nunca age de maneira despretensiosa, não querendo agir. Você pode agir de maneira involuntária, né? Então eu respiro de maneira involuntária. Agora todo mundo está pensando no respiro. Então agora o respiro não é mais involuntário. O respiro de todo mundo agora está sendo voluntário, porque eu estou concentrando a minha atenção nele, né? Agora eu não vou conseguir dar aula mais. Toda vez que eu paro para pensar no respiro, eu não consigo manter o ritmo. Gente, mas ele vai dizer o seguinte, olha, se todas as coisas que fazemos, nós fazemos em vistas a um fim, ele vai dizer então que o fim último de todas as coisas que fazemos é sempre a felicidade. Então nós buscamos fazer o que fazemos porque nós queremos ser felizes, Então, se eu faço algo, e eu faço esse algo querendo ser feliz, mas será que não há uma felicidade em que não depende de nenhuma outra para existir? Porque ele vai dizer o seguinte, bom, para eu saciar a minha sede, eu necessito, então, de uma outra ação. Eu necessito de água, eu necessito de um recipiente para reter o líquido, para reter essa água. E ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos que buscar aquela felicidade que é sublime, né? A famosa ideia de sumo bem. Né? Aquela felicidade que não depende de nenhuma outra felicidade para existir. Ok? E aí, gente, a partir daí, ele vai dizer que há, então, um caminho. Um caminho é você conhecendo a verdade, você contemplando. Porque ele vai fazer uma divisão da filosofia, ele não vai fazer uma divisão da filosofia, ele vai fazer uma divisão do conhecimento. Ele vai dizer o seguinte, olha, tem conhecimento que é teórico, tem conhecimento que é prático, tem conhecimento que é produtivo. Dentro do conhecimento teórico, você tem a filosofia primeira. Por que é a filosofia primeira? Literalmente porque ela veio primeiro, porque é o entendimento das coisas. E aí você tem, depois, dentro do conhecimento teórico, a matemática, por exemplo, que veio depois. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, o caminho, então, para chegarmos à felicidade, é desenvolvermos as virtudes. As virtudes podem ser morais e intelectuais. Mas para o Aristóteles, diferente de Platão, a virtude ela é uma justa medida entre dois extremos, quando se trata de uma virtude moral. Uma virtude intelectual, para o Aristóteles, é a ideia de que você está exercendo a melhor ação, está exercendo de melhor forma uma determinada ação. Eu vou por exemplo, que eu acho que fica mais claro. Vamos supor que você comece a desenvolver e se praticar na arte de desenvolver sapatos. Você quer ser um sapateiro, ok? Você, no começo, não vai produzir o melhor sapato, mas com muitos anos de experiência, você pode vir a produzir
o melhor sapato de todos. Quando você chegar a produzir repetidamente esses sapatos, você então atingiu a virtude de produzir sapatos. Então a virtude é a máxima excelência que uma ação pode ter, né? Então essa máxima excelência que uma ação pode ter pode ser intelectual, no sentido de então o melhor sapato, a melhor caneca, a melhor aula, mas no sentido também que você pode encontrar uma justa medida entre dois vícios, que aí entra no campo da virtude moral. E essa teoria da justa medida parte da ideia de que há um caminho do meio, que vai, então, tem uma distância equidistante entre dois extremos. Quem é o corajoso? O corajoso é aquele que está no caminho do meio entre a covardia e a temeridade. Covardia é agir sem medo, não agir por conta do medo. Temeridade é agir de maneira inconsequente, não mensurar os perigos. E o corajoso é aquele que pondera os perigos, controla o medo e age, ok? Mas para o Aristóteles, ser corajoso, né, produzir um ato corajoso, então eu fui corajoso hoje de manhã, por algum motivo, isso significa que você é corajoso? Não. Isso não significa que você é corajoso. Você só vai chegar à virtude da coragem se você praticar várias vezes atos corajosos. Assim como a ideia de que o prudente, para o Aristóteles, é aquele, então, que vai deter todas as virtudes. Então, a prudência é o caminho que nós temos que tomar. Então, nós temos hoje a ideia de prudente como aquele que é cauteloso. O termo prudência, em grego, é aquele que detém todas as virtudes. Ok? E para fechar, o Aristóteles eu resolvi ficar mais um pouco, estender um pouquinho mais, porque ele é muito importante. De todos dessa aula, é o que mais aparece. E a política, para o Aristóteles, vai ser a maior de todas as ciências. Por que a maior de todas as ciências? Porque sendo a finalidade de cada indivíduo encontrar a felicidade, a política tem que conduzir a todos a essa felicidade. E o governante, para conduzir a todos a essa felicidade, ele tem que ser feliz. Ele tem que ter encontrado a felicidade. E aí Aristóteles resgata quem? Resgata o aristocrata, o rei filósofo, presente dentro da república. O rei filósofo é aquele que desenvolveu as suas capacidades, é o talentoso, ok? Não foi gerado por sorte ou por influência, tá certo? Então, gente, fechamos a filosofia clássica nessa metralhadora de conteúdos. Para fechar a parte de filosofia helenística também, gente, a filosofia helenística tem uma presença relativa nas provas, ok? E vai ser um período em que a democracia ateniense desaparece. Em que sentido? Você vai ter a expansão do reinado, do império de Felipe II, o pai de Alexandre o Grande, e aí o famoso Alexandre o Grande vai formar, então, todo o seu império macedônico ali na região da Grécia, que depois vai virar Roma, ok? Gente, durante esse período não tem mais espaço para você discutir sobre política, sobre ética, não tem mais espaço para isso. Você está vivendo no império. Então, aquilo que vai ser desenvolvido em termos de filosofia nesse período vai estar muito preocupado em como ser feliz, então, né? Como ser feliz, né, nesse contexto, como ser feliz nessa realidade. E aí, gente, eles vão trazer uma ideia que é central a todas as escolas helenísticas, que é a ideia de ataraxia. O que a ideia de ataraxia expressa? A ideia de ataraxia vai expressar na seguinte ideia. Você precisa atingir um estado de espírito em que nada, absolutamente nada, te perturbe, ok? No Instagram, um tempo atrás, eu soltei um videozinho lá falando sobre o famoso touro de Falares. O touro de Falares foi um mecanismo de tortura criado, desenvolvido a pedido do rei Falares, um tirano muito cruel da existência grega, em que esse touro, em formato de bronze, tinha um formato de um forno em que as pessoas eram colocadas dentro do forno e colocada uma fogueira embaixo. Né? Para os estoicos, gente, uma das principais escolas helenísticas desse período, que está em alta aí, né, principalmente pelos empreendedores estoicos do mundo do business,
O estoico é aquele que não sofre e não grita dentro do touro de falares, porque ele atingiu plenamente o estado de equilíbrio, o estado de não perturbação, né? Enquanto que os demais escolas filosóficas do helenismo vão gritar de maneiras diferentes, ok? Mas então a ideia central do helenismo é a ideia que você está buscando um estado de equilíbrio. Por exemplo, os estoicos vão dizer o seguinte: olha, você vai alcançar esse estado de equilíbrio a partir da austeridade. E me ok? E controlar os seus desejos, ok? Então, basicamente é isso. As palavras não me vêm à cabeça, mas o sentido é: você precisa moderar aquilo que você sente e você precisa controlar os seus sentidos, ok? O ele vai dizer o seguinte: olha, nós precisamos então ir de encontro com aquilo que é natural e necessário, né? Então, aquilo que é natural e necessário nós não conseguimos evitar, por exemplo, a alimentação. Se você não se alimentar, você morre, então é um prazer natural e necessário. Um prazer natural e não necessário nós temos que moderar. E que sentido nós temos que moderar? O que é um prazer natural e não necessário? Um prazer natural e não necessário é a gula, né? A gula teria que ser evitada. Ou, por exemplo, o sexo. O sexo é um prazer natural e não necessário para os epicuristas, né? Então você tem que evitar. E aquilo que é não natural e não necessário, você tem que, literalmente, no caso daquilo que é natural e não necessário, moderar. E não natural e não necessário, você tem que evitar, ok? Os céticos são aqueles que não acreditam na possibilidade de uma verdade e que o nosso intelecto não é capaz de compreender a verdade. Os cínicos, né, o famoso Diógenes, aquele que vive como um cão, que vive num barril, ele é conhecido, então, ele vai dizer que você alcança e atinge a ataraxia quando você abdica dos seus bens, ok? Abdica dos seus bens e abdica do convívio social. Então, gente, quando nós dizemos que a filosofia cristã ela surge em meio a várias culturas, e quais são elas? Judaísmo, fim do helenismo, né? O cristianismo ele é fortemente influenciado por esse período helenístico, que vai durar ali até o século V, IV, mais ou menos, depois de Cristo, ok? E você tem também os hebreus, que vão formar a cultura cristã. Nós estamos a 4 minutinhos do fim da nossa aula. Eu vou começar a introduzir uma noção de logos medieval para vocês. E na semana que vem eu recapitulo o pensamento medieval e aí apresento o pensamento apresento o pensamento moderno e apresento também o pensamento contemporâneo em linhas gerais para vocês, ok? Gente, como que se fundamenta a ideia de logos medieval? Vamos lá. O logos grego parte da ideia de que há um conjunto de leis e princípios que explicam a realidade. E somente a partir da existência desses princípios que nós, humanos, conseguimos compreender a realidade. Isso é o conceito de imanência. Então, os princípios organizadores da realidade estão dentro da nossa realidade. Para os medievais, prevalece a ideia de transcendência. Então, os princípios organizadores da realidade não estão mais na realidade, está fora da realidade. E agora, os princípios organizadores da realidade não, quer dizer, você não necessita, porque o que acontecia antes? Se existia um conjunto de leis que explicam o funcionamento da realidade, era necessário para o indivíduo, então, compreender um discurso articulado. Você percebe? Por isso que a palavra logos ela tem dois sentidos. A palavra logos explica um conjunto de leis, e para você conhecer esse conjunto de leis, você precisa, então, de um discurso articulado e fomentado, um raciocínio para você entender essa lei. Agora, quando nós chegamos na Idade Média, o logos não é mais um conjunto de leis. O logos é Deus. Então, como que você vai ter acesso privilegiado a esse conjunto de leis e ordem, sendo que agora
esse conjunto de leis em ordem não está mais na realidade, se concentra numa imagem, na imagem de Deus, e não só se concentra numa imagem, mas como agora se concentra numa pessoa, que é quem? Cristo. Ok? O logos grego, ele é um logos impessoal, ele não está relacionado com uma figura, né? Porque ele está na realidade, mas ele não é uma coisa. Entendeu? É um conjunto de leis. Agora, o logos grego, ele é uma pessoa. E ele é quem? Ele é Cristo. Então, a partir do momento em que o logos é Cristo, para você conhecer esse logos, você não precisa mais de um discurso articulado. O acesso privilegiado a esse logos agora se dá pela fé. E a grande questão posta na Idade Média vai ser a relação agora da razão com a fé. E essa razão com a fé que vai motivar os primeiros filósofos, Tomás de Aquino, ali do século V, depois de Cristo, um primeiro filósofo medieval expoente, original, digno de nome. Então você sai da filosofia helenística, um período da história da humanidade composta por escolas. Por que compostas por escolas? Porque você, então, está seguindo o pensamento de um filósofo e não propondo uma leitura original. Tomás de Aquino não é quando nós pensamos em Santo Agostinho, por exemplo, perdão, eu falei Tomás de Aquino, né, mas Santo Agostinho foi o primeiro filósofo ali do século V. Na ordem veio Tomás de Aquino da esquerda para a direita e me confundi. Inclusive, foi mudar essa ordem aí. Gente, parte da ideia, então, que nós precisamos trabalhar a relação entre fé e razão. Gente, não acabei não dando um tempo longo para vocês para tirar dúvidas, mas olha, vou tirar essa dúvida agora, Gabriele. Não tem mais aula, se vocês quiserem tirar dúvida, eu estou disposto, ok? A justiça para Aristóteles seria uma forma de expressar a felicidade, pois é com ela que o governante conseguia guiar a população para o equilíbrio. Ou outra coisa que não tem nada a ver com a outra. Então vamos lá, a noção de justiça para Aristóteles, ela não parte da ideia de que você precisa encontrar... Porque a gente parte da ideia de que é justo a correção que foi realizada de maneira justa. Em que sentido? Então, por exemplo, vamos supor que você cometeu um desvio. Você saiu das normas para atingir, então, o equilíbrio e a paz da sua cidade. Então, quando você se desvia, aquilo que nós entendemos por justiça seria o seguinte: olha, você tem que realizar uma correção que seja igual ao seu desvio. Né? Aquela ideia do olho por olho, né? Dente por dente. Ok? A noção de justo para o Aristóteles vai passar por uma ideia de deliberação. Então, a justiça e ser justo para o Aristóteles são coisas distintas. A justiça é uma virtude, né, inalcançável para os humanos. E ser justo é alcançável. Ok? Para o governante, a justiça para Aristóteles seria uma forma de expressar a felicidade. Todas as suas ações, elas buscam expressar a felicidade, mas a felicidade conhecida como eudaimonia, que pode aparecer na sua prova, foi questão, inclusive, do ano passado, do Enem, apareceu essa questão sobre a eudaimonia do Aristóteles, é no sentido de que há uma felicidade que é intermediária, então a justiça pode se expressar em maneira de se buscar a felicidade, nesse sentido, mas há uma felicidade suprema. Ok? O sumo bem, a contemplação, então, com a verdade. Eu não sei se eu consegui te ajudar, Gabriele. Ficou um pouco mais claro? Bom, gente, se a Gabi está escrevendo ou não, se vocês não têm nenhuma dúvida, me acompanhe lá no Instagram, @prof.leoliveira, ok? Vai sair agora, daqui a pouquinho, só vou terminar de editar a descrição do vídeo. Vou lançar um vídeo sobre a Unesp, para quem for prestar a Unesp nesse domingo ou na segunda-feira, dependendo do seu curso, ok? E estamos aí, o ano que vem, para mais preparo,
e boa sorte a todos. Na semana que vem eu vou dar dicas de como você chutar se você não saber alguma questão de